Finalmente, upgrades para a Mercedes, vamos falar sobre isso e muito mais agora. Olá, amigo do Ressaca Motor, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci. Camiseta como essa aqui da Lotus, excepcional, e várias outras lá na Paddock BR. Entre pelo link na descrição, o cupom Ressaca Motor para desconto e frete grátis. E na Instant Game você tem os melhores jogos e gift cards, entre pelo link aí na descrição. Amigos, vamos iniciar este vídeo com o rating, com o nível de cada piloto no jogo oficial da Fórmula 1, que tá gerando aí o que falar, né? O pessoal tá um pouquinho desgostoso com o que está acontecendo na pontuação dos pilotos. O jogo oficial lança, se eu não me engano, no finalzinho desse mês, e você tem na sua tela aí Verstappen claramente muito acima de todo mundo, e você tem Lando Norris, Charles Leclerc ali empatados e tudo mais. O problema é, existe um certo critério que ninguém está entendendo para determinados pilotos. Por exemplo, o Oscar Piastri bem abaixo do Lando Norris, você tem, por exemplo, o Antonelli e o Hadjar abaixo do Durham, que nem na temporada tá mais, saiu agora. Você tem pilotos ali como o Bortoleto e o Berman muito ruins também em pontuação. Então o pessoal não está muito feliz com essa pontuação de uma forma geral. Eu acredito também que eles deram uma errada feia em algumas coisas. Por exemplo, a diferença do Verstappen para o segundo colocado, ela não precisa ser tão grande. O Verstappen está fazendo, sim, uma grande temporada, dado o que a Red Bull tem apresentado a ele? Com certeza. Mas você precisa ter uma diferença de 95 para 91? Você precisa necessariamente ter uma diferença tão brutal assim, sendo que o segundo colocado aí deveria ser o Piastri, não o Lando Norris? Tem muita coisa errada. E o pessoal já começa a pedir, então, atualizações para Electronic Arts antes mesmo que o jogo seja lançado, porque se lançar desse jeito aí, o pessoal vai ficar um pouquinho pistola no seu modo carreira na hora de brincar na simulação. Quero saber a sua opinião, se você acha que essa pontuação tá certa ou não. Eu particularmente acho mais absurdo o Antonelli ali embaixo com 72. Você não precisa colocar ele 90 como o Russell, mas ele no mínimo devia ter uns 80 e alguma coisa, na minha opinião. Mas enfim, quero saber a sua aí nos comentários. Falando agora de Red Bull, nós sabemos que o Helmut Marko já disse publicamente que gostaria que o Sebastian Vettel entrasse no seu lugar como consultor da equipe, e nós sabemos também que a Red Bull está passando por um processo muito curioso e que deve ter uma reformulação em breve. Se você assistiu um dos vídeos recentes do canal, nós falamos sobre a possível saída do Christian Horner, que não seria bem aquela saída que o pessoal está pensando, E aí, com uma saída também do Helmut Marko, você poderia ter uma renovação total na equipe Red Bull. E o Sebastian Vettel entrando como consultor seria uma possibilidade. O Vettel já foi perguntado sobre isso, ele já falou que mantém um bom relacionamento com o Marko, que está sempre ali de olho na equipe, e não descartou essa possibilidade. Então, é uma questão de esperar para ver, mas por algum motivo, nos últimos dias, começaram a sair mais matérias sobre isso. Não sei se nos bastidores necessariamente está rolando alguma coisa, alguma movimentação nesse sentido para o Sebastian Vettel já chegar na equipe ou algo assim, ou se simplesmente por estar sem corrida, as principais páginas, os principais jornalistas da Fórmula 1 começaram a falar um pouco mais sobre essa possibilidade do Sebastian Vettel lá na Red Bull. Mas eu quero saber a sua opinião. Você acha que seria uma boa o Vettel como consultor da Red Bull ou não? Diz aí nos comentários. Rolou uma pequena treta lá na Williams durante o Grande Prêmio de Miami, porque o Alexander Albon ultrapassou o Sainz sem que fosse permitido, pelo menos é o que o Sainz alega. O Sainz teve um toque com o Albon logo no início da corrida e isso danificou o carro dele, inclusive está sendo dito que ele perdeu cerca de 3 décimos por volta, algo na casa dos 15 segundos no final da corrida. O dano, então, acabou prejudicando bastante a corrida do Sainz, que ainda assim foi muito boa, dada a circunstância. E quando perguntado sobre a situação com o Lewis Hamilton, ele fala que viu uma brecha e foi na brecha. E o Hamilton se defendeu, a direção de prova achou que foi incidente de corrida. Se você ouvir um barulho de fundo aí, é o vizinho aqui, a obra do vizinho. Dito isso, o Sainz reclama que o Lewis Hamilton fez um movimento que não estava de acordo com as regras. Eu acho isso uma babaquice total. Quanto mais regras você tem, pior fica. Porque o piloto ele tem que, como eu falo aqui, puxar uma trena a 300 por hora para ver se o cara vai... Não, se ele frear aqui, então ele vai chegar do meu lado ali e vai ter 11 centímetros e meio. Então pode, porque se for 11 centímetros aí não dá. Sabe, é um tipo de coisa tosca. De qualquer forma, o Carlos Sainz ficou pistola com a equipe por causa da ultrapassagem do Alexander Albon. Só que a equipe se defendeu. O James Vowles, o chefe da equipe, falou que, na verdade, houve um problema de comunicação na Williams.
Eles falaram para o Sainz que o Albon não ultrapassaria, mas para o Albon falaram o seguinte: olha, dependendo ali da situação, você tá no DRS, tal, tá vendo, tá mais rápido, passa. Então eles passaram uma coisa para o Albon e outra para o Sainz, sendo que de acordo com James Vowles era para passar a mesma coisa para ambos os pilotos. Então o Albon não teria desobedecido uma ordem de equipe e também o Albon estava começando a ter o carro superaquecido porque estava atrás do Carlos Sainz e o Sainz, tendo um ritmo inferior por causa do dano, não tinha por que ficar segurando o Alexander Albon. Então a Williams fez esse movimento, o James Vowles fala que esse erro não vai acontecer novamente, eles vão trabalhar para que o erro não aconteça de novo e a Williams possa maximizar os seus pontos nas próximas etapas, que inclusive a Williams parece ser mesmo a equipe mais forte do meio de pelotão, está muito bem nessa temporada, nesse início pelo menos. Quero saber se você engole um pouquinho essa desculpa do James Vowles ou se você acha que rolou uma treta mesmo. O Carlos Sainz falou no rádio que não é dessa forma que ele corre e que ele perdeu a confiança em tudo na equipe. Olha só que fala interessante do Sainz. Naquele momento de cabeça cheia, né, cabeça quente, ele falou que estava perdendo a confiança. Vamos ver se realmente perdeu ou se foi mais ali do momento. Me fala aí o que você acha disso tudo. Vamos falar agora sobre Mercedes, o assunto principal deste vídeo. Nós sabemos que a Mercedes não tem tido muitas novidades em termos de upgrades. Só que o James Allison fala que na verdade eles fizeram algumas atualizações, só que elas são menores e também mais escondidas, não são aquelas atualizações que aparecem tanto para nosso público. Ele diz que nas próximas provas teremos mais atualizações robustas, atualizações maiores para a Mercedes e que espera que melhore o ritmo de corrida da equipe. O Toto Wolff acabou entregando o planejamento. Existe um planejamento para atualizações em Imola, que já é o esperado, né? Muitas equipes vão levar atualizações para Imola, mas também para Barcelona e para o Canadá. Mônaco deve ter uma atualização que é específica da pista, então não conta. Então você vai ter Imola, Barcelona e Canadá com atualizações para Mercedes para ver se conseguem chegar ali na McLaren. Interessante ver que a Mercedes das quatro grandes é a que vai demorar mais tempo para atualizações mais robustas. A McLaren já teve ali um pacotezinho, a Ferrari já teve, a Red Bull. A Mercedes agora que ela vai começar um desenvolvimento um pouquinho mais agressivo. Pode ser um super desenvolvimento, pode ser que eles estejam aí cozinhando algo muito bom, como pode ser apenas uma estratégia que não necessariamente vai dar certo e eles só vão colocar o pacote depois de desistir dessa temporada, o que é possível, por mais que tenha um bom carro. O carro da Mercedes é bom e o George Russell, por exemplo, tem feito uma ótima temporada. Quero saber a sua opinião aí nos comentários sobre isso, a sua expectativa para a Mercedes. Diz aí, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaca Motor. Um grande abraço, valeu e falou!